Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Substitutos. Para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Lucas 1, 7, 9. É razoável que o administrador distribua serviço e responda pela mordomia que lhe foi confiada. Detendo encargos da direção, o homem é obrigado a movimentar grande número de pessoas, orientará os seus dirigidos, educará os subalternos, dar-lhes-á incumbências que lhes aprumem as qualidades no serviço. Ainda assim, o dirigente não se exime das obrigações fundamentais que lhe competem. Se houve alguém que poderia mobilizar milhões de substitutos para o testemunho na crosta da terra, esse alguém foi Jesus. Dispunha o Senhor de legiões de emissários esclarecidos, mantinha incalculáveis reservas ao seu dispor. Poderia enviar ao mundo iluminados filósofos para renovarem o entendimento das criaturas, médicos sábios que curassem os cegos e os loucos, condutores fiéis dedicados a ensinar o caminho do bem. Em verdade, desde os primórdios da organização humana, mobiliza o Senhor a multidão de seus cooperadores diretos, a nosso favor, mesmo porque suas mãos divinas enfeixam o poder administrativo da terra. Mas urge reconhecer que, no momento julgado essencial para o lançamento do reino de Deus entre os homens, veio Ele mesmo à nossa esfera de sombras e conflitos. Não enviou substitutos ou representantes, assumiu a responsabilidade de seus ensinamentos e sozinho suportou a incompreensão e a cruz. Inspiremo-nos no Cristo e atendamos pessoalmente ao dever que a vida nos confere. Perante o Supremo Senhor, todos temos serviço intransferível. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. E venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações. Livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados como os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual
e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e a equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. Amém. Muita paz a todos. A gente está analisando a orientação do protetor. Eu vou ler mais uma vez para fazer alguns esclarecimentos a respeito disso. Em consequência, toda reunião espírita séria e nobre é de cura, porque as energias que se movimentam no ambiente possuem qualidades para proporcionar o refazimento das organizações física, emocional, psíquica e espiritual daquele que ali se encontra. Já falamos bastante sobre o que é uma reunião séria e nobre. Semana passada a gente falou a respeito desse refazimento da organização física e emocional. E eu queria fazer algumas ressalvas para que vocês entendam, mas entendam como é que a coisa se processa. E para você entender como a coisa se processa, você tem que ter a noção de como você é constituído na sua maneira integral de encarnado. A gente fala, e está lá no Livro dos Espíritos, que a alma é o espírito encarnado. Kardec diferencia isso, a alma do espírito, porque a alma, quando o espírito está encarnado, ele sofre a influência do fluido vital animalizado do corpo. É uma sensação única que o espírito tem. Ele, quando está desencarnado, e quando está no mundo espiritual, quando ele está lá estudando e analisando as coisas, do que ele fez, do que deixou de fazer, dos acertos, das conquistas êxitos e dos erros que virão a ser conquistas aprendizados, ele tem a noção precisa do que realmente necessita para o seu progresso. E ele se programa para isso. Mas ele não tem, naquele momento, a influência de um corpo sobre o domínio dele. Daí a dificuldade que existe e que a gente encontra nos relatos das obras espíritas, como no Livro dos Mensageiros, dos irmãos de nosso lar que ficaram lá 30 anos, 20, 40 anos, se preparando para reencarnarem e com atitudes missionárias dentro da doutrina espírita. E quando aqui chegaram, falharam. E falharam por causa disso. Porque o fluido vital animalizado, ele desperta sensações, emoções naquele espírito que ele não tinha quando estava desencarnado. Ele vai relembrar a afetividade dele daquilo que o corpo deu para ele na última encarnação. Então, quando o orientador diz que vai ter refazimento da organização física e emocional, ele está falando isso praticamente do nosso corpo físico e das emoções que esse corpo físico nos traz pela ação desse fluido vital, despertando nele, inconscientemente e até subconsciente, as emoções que ele teve das encarnações anteriores. E quando você começa a se propor melhora do teu corpo físico, você vai receber nesse corpo físico fluido vital animalizado, que também é manipulado pela espiritualidade, com as pessoas que estão presentes na reunião.
A gente já viu, e o André Luiz fala que a sala de passes, ele fala isso no livro Nos Domínios da Mediunidade, e você tem isso também no livro dos Médiuns, quando Kardec fala, acho que é no capítulo 7, sobre os passes, né? E que existe um verdadeiro laboratório fluídico que está sobre a ação inteira que fica na sala de passes. Existem reservatórios de energias aqui para isso, para ser trabalhada, assim que for preciso. E André Luiz mostra nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, que todos nós, quando entramos numa casa espírita, e também em qualquer templo religioso, aquela parte boa que você tem, você doa alguma coisa para essa sala de reunião que você está frequentando, do ponto de vista energético. Do mesmo modo que você vai receber aqueles fluidos que você precisa. Ninguém é ruim de tudo, ninguém é bom de tudo. A gente sempre deixa uma parcela do que nós somos aonde a gente está. E temos parcelas positivas e temos parcelas negativas. As positivas para colaborar com os outros que estão precisando daquilo que eu já conquistei. E as negativas, daquilo que eu vou estar precisando, que os outros vão estar doando para mim. Então, quando ele fala nesse sentido, a gente pode e deve usar as reuniões nos instruindo para que você possa ter um maior esclarecimento daquilo que você sente com o que você está passando nessa encarnação. Porque todas as expiações que a gente está passando vão ser emoções que a gente vai tendo nas mesmas circunstâncias onde a gente falhou, para que você, do ponto de vista mental, faça uma atitude diferente. E com isso, você corrigindo suas emoções, você vai estar corrigindo também o seu corpo espiritual, que está diretamente relacionado com o corpo físico que você está ocupando. Então, a gente precisa ter uma noção mais ampla de como nós somos formados, para que você entenda, como ele fala aqui, do refazimento psíquico e espiritual de todos nós aqui. Eu trouxe aqui algumas mensagens, algumas só que está no livro dos Espíritos, na questão 79, o Espírito responde para Kardec a respeito do princípio inteligente, e ele diz que os Espíritos são individualizações do princípio inteligente. Toda vez que você vê no livro dos Espíritos a palavra Espírito escrita com letra maiúscula, Kardec e a espiritualidade superior está falando do princípio inteligente em si, sem o perispírito. É a obra de Deus criando seus filhos. Quando aparece espírito com letra minúscula, corresponde ao princípio espiritual junto com o seu perispírito. Kardec explica isso no livro dos Espíritos. Numa questão, acho que é 118, adiante, ele fala: a partir de agora, a palavra espírito vai se referir a esse ser, que é o princípio espiritual junto com o seu perispírito, e escreve tudo em letra minúscula. Então, quando ele fala isso aqui, que os espíritos são individualizações do princípio inteligente, ele diz que Deus manipula esse princípio e individualiza, separa do todo. Essa separação desse princípio é o que André Luiz chama de corpo mental. Por isso que no livro Evolução em Dois Mundos, é logo no começo do livro, no segundo capítulo, ele fala sobre o corpo mental e sobre o corpo espiritual. E eu trouxe uma frase que é o começo do capítulo em que ele vai dissertar a respeito disso. E ele diz o seguinte: o corpo espiritual não é reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que o reflete, tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual,
retrata em si o corpo mental, que lhe preside a formação. Então, André Luiz está dizendo que no início o que acontece é um corpo mental, que são os espíritos individualizados em seu princípio inteligente. E Kardec pergunta lá adiante a respeito do perispírito. E como é que eles fazem para se relacionar no mundo espiritual? Ele diz, ele absorve um fluido que o envolve, quer dizer, vai envolver essa individualização. E esse fluido que o envolve chama-se de perispírito, é através dele que ele reage, ele vai agir no mundo espiritual. Então é a mesma coisa que o está no nosso livro dos Espíritos, sendo com palavras diferentes. E não tem para que as pessoas se assustarem a respeito disso. É uma questão de você saber analisar um pouco, com um critério mais profundo, o que está contido no nosso livro dos Espíritos. Então eu fiz um gráfico englobando essa parte integral de como nós somos, para que você, entendendo como você é constituído, você seja chamado, entende, para a responsabilidade de ir em busca daquilo que você precisa, para que você saia dessa encarnação melhor do que quando aqui chegou. E para que você possa entender como vai acontecer esse refazimento na maneira integral que ele está falando aqui. Organização física, emocional, psíquica e espiritual. Se vocês não estiverem entendendo o gráfico depois que eu vou explicar, vocês me avisem, tá? Mas, praticamente, nós somos isso aqui. O princípio inteligente individualizado, que é o espírito, com E maiúsculo, criado por um Deus, e que, através do pensamento, ele tem a energia mental. Todo pensamento nosso que nós temos é uma energia mental que nós estamos criando e interagindo com ela para fora do nosso princípio espiritual, para fora do nosso corpo mental. E vai ser justamente essa energia mental, com os pensamentos que você tem, com as conquistas que você realizou, que vai manipular um fluido em volta de você, que vai lhe envolver, que é o seu perispírito. André Luiz, no livro Nosso Lar, no capítulo que fala sobre o umbral, ele fala que esse perispírito, ele tem uma parte mais periférica, que ele chama de parte causal do nosso perispírito. Essa parte causal é a parte que ele está aprendendo, ele está se construindo, ele está descobrindo a verdade. E à medida que ele constrói essa verdade nele, essa verdade passa para a parte mais interna do corpo espiritual, que ele chama de parte essencial. É a conquista já realizada na escalada evolutiva de todos nós. Então, o nosso perispírito, ele tem essas duas camadas. E, na verdade, Kardec, no livro Obras Póstumas, quando ele fala sobre o sonambulismo, ele dá a entender que esse perispírito tem mais camadas do que a gente pode imaginar. Ele descreve desse jeito, que existem mais camadas do que a gente pode imaginar. Então, nós, com a nossa energia mental, vamos construindo o nosso corpo espiritual. À medida que você vai evoluindo, você vai cristalizando dentro de você essa conquista realizada que vai ser para a sua imortalidade. E a parte causal que você está aprendendo é ela que você vai se conectar com o seu corpo físico encarnado, que tem o fluido vital animalizado. Do mesmo modo que o seu perispírito, para ter vida e interagir no mundo espiritual, ele vai ter o fluido vital espiritual. Então nós temos, na verdade, podemos ver de uma maneira mais simples, 3 camadas que nos envolvem. Uma mais externa, que é o nosso corpo físico com o fluido vital animalizado,
uma parte intermediária, que é o nosso perispírito, com o seu fluido vital perispiritual, que tem a camada de aprendizagem causal, e é aquilo que você já aprendeu, que é a conquista êxito, que é a parte essencial. E você tem o seu espírito, criado por Deus, com a energia mental do teu pensamento. Então, são 3 níveis de energias que existem em nós. Quando você recebe um passe, que a gente chama na casa espírita de passes mistos, você está recebendo energia do fluido vital animalizado e energia do fluido vital espiritual. No livro da Gênesis, no capítulo 14, Kardec faz uma dissertação a respeito dos passes. E lá ele fala que existe o passe humano, né, do ponto de vista em que você envolve só você com o outro e que você transmite muito do seu fluido vital animalizado. E quando você tem um espírito ajudando você no tratamento de passes, esse espírito também vai trabalhar de uma maneira mais incisiva, tanto o fluido vital animalizado quanto o fluido vital espiritual. E existe o passes, e aí se chama de passes mistos. E existe o passe que ele chama de passes espiritual, que acontece entre os espíritos, entre si, entre eles e nós encarnados, sem a influência de uma outra pessoa, em que ele vai agir exclusivamente com seu fluido vital espiritual. Você vê as obras de André Luiz, ele mostra, por exemplo, no livro Missionários da Luz, uma pessoa. No livro Missionários da Luz e no livro Nos Domínios da Mediunidade são 2 exemplos que tem. Eu não sei qual dos dois está, mas o importante é que o exemplo está lá. Eu já falei para vocês, é de uma senhora que chega grávida, sob estado de desnutrição, e que começa a se formar alguns vibriões fluídicos no líquido amniótico onde está a criança, né? E aquela criança corre risco de vida na sua gestação. E só em adentrar a casa espírita, os espíritos passistas que frequentam aquela casa já vão automaticamente naquela criatura, dão os passes espirituais, mobilizando o fluido vital espiritual, retira todos aqueles vibriões fluídicos que estão se formando no líquido amniótico e coloca na bexiga, para que quando ela for urinar, aqueles vibriões irem embora, né? Se você quiser ter uma noção de como são esses vibriões fluídicos, você pode ler o livro Missionários da Luz, de André Luiz, e nos 5 primeiros capítulos, o Alexandre ele fala e explica a André Luiz nas reuniões mediúnicas sobre a vampirização. E ele fala da vampirização a respeito desses vibriões fluídicos criados por nós em situações comprometedoras. Então, existem passes espirituais, existem passes mistos, existem passes humanos, ou como ele é o mesmerismo, né? É você transmitir seu fluido vital animalizado para outra criatura. E o que é mais interessante é que no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec fala a respeito também dos passes, no final do nosso Evangelho, ele diz que a criatura que dá passes humanos, sem envolvimento da espiritualidade, ele pode até cobrar por isso. Ele está dando da saúde dele para outra criatura. Para você ver como Kardec ele foi preciso em definir e mostrar para a gente como a gente pode aprender e entender como nós somos constituídos para que você saiba, de posse disso, agir da maneira correta. Porque você pode vir para uma casa espírita e ficar recebendo fluido vital animalizado. Não estou dizendo que não pode. Você pode aqui, na água fluidificada que está ali, receber parcela dos 2 tipos de fluidos que pode ser depositado ali. Entende? Isso vai trazer benefício para você? Vai trazer benefício. Mas isso vai resolver seu problema? Não vai resolver seu problema. Em hipótese alguma. E a gente tem que ter em mente algumas noções que são muito importantes quando você fica com esse comportamento de
de vampirização dentro da casa espírita, só querendo tomar passes, águas fluidificadas, sem procurar trabalhar a sua essência espiritual. André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele fala a respeito da 10ª vez. E ele se assusta quando ele está lá com o Conrado, vendo o trabalho de passe na casa espírita, e chega um dos trabalhadores subalternos e fala: irmão Conrado, chegou um caso aqui da 10ª vez. E André Luiz se assusta e diz: o que significa 10ª vez? E Conrado explica para ele: significa que esse irmão frequentou a casa espírita como os outros que frequentam qualquer templo religioso. Quando lá chegam, eles recebem alívio integral dos males que estão acontecendo com ele. Quando ele fala alívio integral, é que ele vai receber fluido vital animalizado e fluido vital espiritual necessário pelas doenças que eles estão passando. E esse irmão já frequentou 10 vezes essa casa espírita. E nessas 10 vezes ele foi aliviado integralmente. Ele participou das reuniões de evangelho também, sendo que ele não aproveitou nada das reuniões de evangelho. Ele continua sendo a mesma pessoa, na sua maneira de viver e de encarar a vida, do mesmo modo quando chegou aqui a primeira vez. A partir de agora, dessa 10ª vez, ele vai ser aliviado cada vez menos. Porque, e ele diz desse jeito, nós estamos aqui para ajudar os irmãos necessitados e não para fortalecê-los em seus vícios. E isso acontece não só na casa espírita, mas no templo religioso qualquer que você esteja frequentando. A assistência é desse jeito. Então, quando você penetra uma casa espírita, procurando ajuda, procurando melhora dos problemas que nós estamos passando, porque todos nós passamos sempre por problemas, e como André Luiz fala, quando acaba um problema sempre aparece outro. Entenda, a gente pode usar do fluido vital animalizado, do fluido vital espiritual, para suavizar um pouco as nossas aflições. Mas se você não mudar sua maneira de viver e de encarar a vida, se você não agregar princípios novos ao seu espírito imortal, para mudar e agir de uma maneira mais espiritualizada diante dos conflitos humanos, você pode estar passando por dor, você pode estar passando por sofrimento, mas você não vai estar expiando. Expiar é eu extrair a pureza diante da impureza que eu causei para mim mesmo. Você só consegue expiar quando você faz o que é certo naquilo que você fez errado e ainda está sentindo propensão para fazer errado. A dor que nós sentimos é um alerta de Deus para que a gente refaça a rota do caminho equivocado que nós mesmos construímos para nós mesmos. Por isso que é importante, diante da dor, trabalharmos o sentimento de resignação. A melhor forma que eu vi de definir resignação se encontra no nosso Evangelho, quando Kardec nos fala que o Espiritismo veio mostrar para os deserdados e aos que sofrem que existe um motivo justo e um fim útil para o seu sofrimento. Diante da dor que você está passando, do sofrimento que você está vivendo, pergunte para você mesmo: existe um motivo justo? Existe um fim útil? O motivo justo é que Deus dá a cada um o que cada um merece, de acordo com a obra que ele fez. Jesus deixou isso muito claro para todos nós, quando ele disse: a cada um será dado segundo sua obra. Então entenda que o que você tem hoje é consequência da sua obra, do que você fez ontem. E o que você vai fazer hoje,
A obra que você vai estar realizando hoje vai ser aquilo que você vai conquistar amanhã. Então, é com essa visão do que Jesus nos ensinou e do que a doutrina espírita nos traz, que a gente precisa ter a visão espiritual diante da visão humana com os conflitos que a gente está passando. Porque quando você olha só com a visão humana, você tá desprezando o fluido vital espiritualizado e, acima de tudo, desprezando o teu espírito, que é o ser que pensa, que sente e que tem vontade. Eu vejo as pessoas reclamando, eu também já reclamei, entende? Das dificuldades humanas que a gente passa na vida. Entende? E é algo que sempre me estimulou em busca de soluções para isso na minha vida. E eu acho que foi algo fundamental, entende? Para que eu aprendesse sempre alguma coisa e começasse a suavizar os dramas e as dificuldades que eu estava passando. Não é que eu não passe por dificuldades, não é que eu não passe por aflições. Todos nós vamos passar. Mas a maneira hoje como eu encaro uma aflição é muito mais leve e muito mais superficial do que as aflições que eu passava quando eu tinha 40, 50 anos atrás. Quando eu era principalmente adolescente e um adulto jovem, que a gente é cheio de conflitos, entende? E a gente tem muitas perguntas e poucas respostas. Não é que eu tenha ainda poucas perguntas, não, tem muitas perguntas ainda, entende? Mas eu já sei lidar melhor com isso. Então a gente precisa entender que se eu estou colhendo dor e sofrimento, se eu passo por momentos que me convida a ter uma atitude expiatória, me reparando diante da lei de Deus, eu pergunte para mim mesmo, o que é que eu devo fazer? Qual o dever que eu tenho como espírito imortal diante desta dificuldade que a vida está me propondo? Pergunte você como espírito imortal, que é isso que nós somos, espíritos imortais, filhos de Deus, aprendizes da vida. Nós precisamos usar essa frase diante dos conflitos que estamos vivenciando. Então, pergunta você, como espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, o que é que teu espírito, não é você, ser humano, o seu espírito deve realizar diante da dificuldade, sabendo que você precisa se corrigir daquilo que você fez de errado. Porque a tua consciência vai te responder com precisão. E eu te digo que é precisão absoluta. Porque você montou o seu propósito existencial quando estava no mundo espiritual, antes de mergulhar aqui no corpo. Você estudou, aprendeu, trabalhou, se relacionou com outras pessoas nessa direção. Vê, por exemplo, o livro de André Luiz, Ação e Reação, o que o Silas passa para ele o livro inteiro, estudando medicina, frequentando hospitais nas horas de lazer dele, para que ele aprenda cada vez mais e fortaleça seu propósito existencial, porque na encarnação anterior ele falhou clamorosamente como médico. E ele veio agora para passar dificuldades, para poder conquistar esse título médico e tentar fazer da maneira correta. Então, são coisas que a gente precisa entender, que nós temos as respostas das nossas dificuldades. Imagina Deus, sendo um pai de amor, sublime amor, ia deixar um filho dele passar por uma dificuldade que ele não tivesse a resposta com ele para resolver. Imagine Deus deixar um filho dele na dependência exclusivamente de outro, e aí aquela criatura sofrendo, enquanto o outro não estaria vindo para resolver o seu problema. Impossível isso.
nossos problemas, as respostas deles estão em nós e conosco, mas em nosso espírito e não na persona que a gente está vivendo. Quando você pergunta para você mesmo o que deve fazer como espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, você está reconhecendo o dom de Deus em tua vida, dando a resposta do que você precisa, porque você quer aprender. E quando você souber a resposta do que você realmente deve fazer, você faz a segunda pergunta. Se é isso que eu devo, se é aqui que está o dever do meu espírito imortal, por que é que não vai fazer? Por que não fazer? Isso você está dando uma catucada na sua vontade. Quando você pergunta o que deve fazer, você está trabalhando a sua autonomia. Quando você pergunta por que não deve fazer, você vai estar trabalhando a sua independência de realizar aquilo ali. Vontade é a capacidade que cada um tem de querer e de escolher. Fazer ou deixar de fazer alguma coisa subjetiva ou objetiva. Volição, que é o primor da nossa vontade, é a capacidade de tomar decisões conscientes e colocá-las em prática com responsabilidade. Eu gosto muito das duas definições, mas sou apaixonado por volição, porque ela chama a responsabilidade da nossa consciência. E quando chama a responsabilidade da nossa consciência, nós estamos trabalhando o nosso espírito imortal. À medida que o teu espírito imortal começar a realizar condutas edificantes diante das dificuldades da vida, você vai estar modificando o seu fluido espiritual. Você vai estar modificando os centros de força do teu perispírito. Você vai estar corrigindo os defeitos no teu perispírito que você passou. A dor do corpo convida o espírito para que ele mude e repare o seu perispírito com ações dignificantes. Se você faz isso, quando você chegar no mundo espiritual, você vai olhar seu corpo espiritual e você vai ver que muitas coisas você corrigiu nele. Porque você vai ter a lembrança daquilo que você fez de equivocado e que você se reparou diante da lei de Deus, trazendo leveza para a tua consciência. E é bom que a gente entenda que é desse jeito, para que a gente trabalhe nessa direção. Porque se você não fizer isso, paciência, gente. A coisa vai ficar muito complicada. Então, de posse dessa instrução, entenda, quando ele fala aqui, proporcionar o refazimento das nossas organizações físicas, organizações emocionais, psíquicas, que é o ser pensante, e espiritual, que é o nosso perispírito. Então você vai passar por problemas físicos no seu corpo, com dificuldades emocionais, que são as experiências que a vida vai estar te propondo para que você se refaça daquilo que você fez de errado, quando é uma expiação, ou para que você construa algo novo, que você está entrando em contato pela primeira vez, que é uma aprovação, ou para que você aprimore aquilo que você já tem conhecimento, tornando melhor, que nesse caso é uma missão. Todas as circunstâncias, provação, expiação e missão, são circunstâncias da vida para que você melhore o ser existencial, essencial que você é como espírito imortal. Por isso que eu falo para vocês, não adianta você ficar, muitas vezes, focando em questões circunstanciais se você não trabalha as questões existenciais essenciais do teu espírito. Eu vejo as pessoas dizendo que quer fazer caridade porque fora de caridade não há salvação. Você pega o livro do irmão Voltaire, que o Chico trouxe para nós,
em que ele trabalhou tudo que é questão circunstancial que você possa imaginar dentro de uma casa espírita. Foi até vice-presidente da FEB. Fez de tudo na divulgação da doutrina. Foi um desbravador da doutrina espírita no Brasil. E quando chegou no mundo espiritual, olhou para ele e viu que não trabalhou nenhuma questão existencial. Ele entrou em depressão no mundo espiritual. Entendeu que cuidou muito dos outros, mas não cuidou dele. Cuide de você para que você possa cuidar dos outros. Foi assim que Jesus falou para a gente, quando nos disse o segundo mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro se ame, para que você se amando, fazendo o bem para você, você tenha o bem com você, para que você leve esse bem para o próximo, que é dever seu, trabalhar a fraternidade. Trabalhe a caridade consigo mesmo, fazendo o bem para você, para que você tenha essa energia no teu corpo espiritual, na tua essência, você possa levar essa energia para os outros, nas questões circunstanciais da vida. Mas a maioria das pessoas que agem do ponto de vista egóico, elas invertem a coisa. Trabalham circunstâncias fora e não trabalham as corrigendas dentro delas. E com isso, elas passam pela expiação, mas não expiam. Vivem a dor, vivem o sofrimento, mas não se reparam, realizando as mudanças interiores que está ao alcance e está conosco aquilo que a gente precisa fazer. Então, compreenda, numa reunião séria, numa reunião nobre, numa reunião em que se fala da doutrina e se traz os ensinamentos de Jesus, tudo aquilo que Deus nos deu, e você traz para que você entenda na sua essência o que você precisa fazer, você já vai estar trabalhando a cura dos seus problemas. Porque é como eu sempre falei, como o André Luiz sempre nos disse, quando acaba um problema, sempre terá outro problema. E até o nosso último suspiro vai ser o nosso último problema. Porque Kardec pergunta para São Luís, em nome da caridade, a gente pode antecipar a morte de alguém que está irremediavelmente condenado a morrer para aliviar os seus sofrimentos? São Luís fala, não. Porque até no último suspiro, os dramas das memórias e lembranças que aquela criatura vai estar passando, pode fazer com que ele dê um grande progresso nas decisões que vai tomar. Então, entenda, o trabalho do progresso que Deus fez para os seus filhos é contínuo e ininterrupto. Se você acha que está ficando bem aqui na Terra, nessa zona de conforto, sem fazer nada, curtindo a vida, entenda, você está querendo impedir a lei do progresso que Deus criou para você. Toda zona de conforto não passa de mais um auto-engano na vida da gente. Durante todos os instantes de nossas vidas, nós estamos aqui para trabalhar a virtude. O tempo inteiro. Essa é a nossa finalidade. Você vai perguntar, então a gente não pode descansar? Pode. Está lá na lei do trabalho. Kardec faz essa pergunta. Podemos ter repouso? Ele diz, pode. Sendo que no repouso físico, você entra em contato mais íntimo conosco. Quer dizer, você vai entrar em contato mais íntimo com o mundo espiritual. Ele dá um alerta para que você pense, quando você está de repouso, o que é que tua mente está fazendo? O que é que tu está pensando? O que é que está chegando de informação para o teu espírito imortal? Porque se você está nessa hora de repouso físico, com pensamentos não edificantes, dançou. Você está mantendo intercâmbio mental
com entidades comprometedoras e vai interferir na tua vida para pior. Então é melhor que nesses momentos de repouso você vá assistir um filme edificante, escutar uma boa música, ler um bom livro, entende? Fazer algo, trabalho manual, que seja algo construtivo. Vá pintar, vá desenhar, vá cantar. Tem muita coisa útil que a gente pode fazer para edificar nosso espírito enquanto nosso corpo repousa. Porque é assim que a gente precisa ter em mente. Porque nesses momentos de refazimento do corpo físico, que você entra em contato mais íntimo com o mundo espiritual, como ele mesmo nos alerta, se você vai fazer algo edificante, você vai estar atraindo para vocês bons fluidos. E esses bons fluidos é como Kardec nos orienta no livro da gente. Fluido bom não se mistura com fluido ruim. Então, se você atrai coisas boas para você, aquilo que não é bom também não vai chegar até você. Na semana que vem, a gente vai dar continuidade ao tema em que o nosso amigo Alírio faz o seguinte comentário. Nas reuniões sérias, tudo leva à cura, porque as pessoas são atendidas diante da verdade e convidadas a se transformarem. Se assim fazem, o processo real de cura vai acontecendo gradativamente. Toda reunião que propõe cura de fora para dentro é uma falsa reunião espírita. A gente tem que entender que a nossa cura começa dentro de nós e não de fora para dentro. Muita paz a todos. Examina teu desejo. Mediunidade é instrumento vibrátil e cada criatura consciente pode sintonizá-lo com o objetivo que procura. Médium, por esta razão, não será somente aquele que se desgasta no intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da espiritualidade. Cada pessoa é instrumento vivo dessa ou daquela realização, segundo o tipo de luta a que se subordina. Acharás o que busca, ensina o Evangelho, e podemos acrescentar, farás o que desejas. Assim sendo, se te relegas à maledicência, em breve te constituirás em veículos dos gênios infelizes que se dedicam à injúria e à crueldade. Se te detens na caça dos prazeres dos sentidos, cedo te converterás no intérprete das inteligências magnetizadas pelos vícios de variada expressão. Se te confias à pretensa superioridade sob a embriaguez dos valores intelectuais mal aplicados, em pouco tempo te farás canal de insensatez e de loucura. Todavia, se te empenhas na boa vontade para com os semelhantes, imperceptivelmente terás o coração impelido pelos mensageiros do eterno bem ao serviço que possa desempenhar na construção da felicidade comum. Observa o próprio rumo, para que não te surjam problemas de companhia. Desce a animalidade e encontrarás a extensa multidão daqueles que te acompanham com propósitos escuros na retaguarda. Eleva-te no aperfeiçoamento próprio e caminharás de espírito bafejado pelo concurso daqueles pioneiros da evolução que te precederam a jornada de luz, guiando-te às aspirações para as vitórias da alma. Examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos, porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará, ou com as asas do bem, ou com as algemas do mal.